Olá, bem-vinda, bem-vindas. Estamos ao vivo. Vamos começar aqui mais um encontro barra esquenta para o nosso evento, que é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje é dia 12 de agosto. São mais ou menos 19h30 e a gente está começando aqui mais um encontro desse, que é o nosso esquenta para a Jornada do Amigurumi Sem Receita. E a Jornada do Amigurumi Sem Receita, vou falar agora, depois eu vou repetir de novo, tá? A Jornada do Amigurumi Sem Receita é um evento 100% online, 100% gratuito. Olá! Edith, olá Edith, boa noite, seja bem-vinda. Todas as que estão entrando agora, sejam muito bem-vindas. Então, como eu estava falando, a Jornada do Amigurumi Sem Receita é um evento que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de agosto. E o que vai ser essa jornada? Primeiro de tudo, vai ser uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis. A segunda coisa que vai acontecer, nós vamos ter 3 aulas gravadas, vamos ter encontros intercalados ao vivo entre essas aulas gravadas. Durante essa semana eu vou lançar um desafio para vocês, então vai ter muita programação muito boa, muita coisa para vocês aprenderem ali, para começar com os 2 pés direitos, como dizia meu pai, começar com os 2 pés direitos na criação de amigurumis autorais. E esse evento, muito importante, esse evento é 100% online. Significa que você pode assistir de qualquer lugar que você estiver. E 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso. Para fazer inscrição, porque precisa fazer inscrição, você tem que clicar ali no link da bio. Para quem não sabe o que é a bio, quando entra no Instagram, lá em cima no cantinho tem uma fotinho assim, que às vezes aparece eu, às vezes aparece o nome da jornada. Embaixo tem um monte de coisa escrita, tem um link. Clica ali, vai abrir uma janelinha, você vai preenchendo, ali vai pedir um e-mail. Então, você presta bastante atenção na hora de preencher esse e-mail, que é por esse e-mail que vai o link, vai todas as informações para você participar do evento. Tá joia? Então, tá. Então, dito isso, deixa eu me apresentar, porque eu estou falando, não falei quem eu sou, né? Para quem já me conhece, eu sou a Teca, da Imaginariando. Para quem não me conhece, fica conhecendo agora. Boa noite, Miriam. Boa noite, Romualdozilda. Boa noite. Boa noite a todas as que estão entrando agora. Boa noite a todas as que já estavam aí. Opa, o que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Teca, da Imaginalinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem depender de receitas prontas e sem tutoriais. Tá bom? Então, agora que eu já me apresentei, sobre o que nós vamos falar hoje aqui? Primeira coisa, já vou avisando, que eu escrevo, tá? O que eu vou falar para não esquecer de nada, porque normalmente eu trago muito conteúdo e se eu não escrever, eu passo algum assunto que é muito importante e depois aí eu fico pensando, poxa vida, podia ter falado. Então, para evitar isso, eu escrevo aqui, mas não vou ler isso não, tá? Bom, o episódio de hoje é sobre uma das grandes dúvidas de muitas artesãs, que é a contagem de pontos e carreiras. E eu até entendo que esse é um assunto que realmente causa muita confusão. Então, hoje, o assunto vai ser esse, contagem de pontos e carreiras nos amigurumis. Inclusive contagem de pontos quando tem aumentos e diminuições, mas eu não vou ensinar a fazer aumento nem diminuição, nem como cria forma, nem como faz amigurumi, nada disso. O assunto é contagem. Se a gente ficar derivando muito, daqui a pouco eu não consigo falar de nada. Contagem de pontos e carreiras, tá? Então, mais um detalhe.
a maioria dos amigurumis são feitos em pontos baixos. O que é isso? Os pontos que não são ponto alto, são os pontos menores do crochê. E normalmente 99% dos amigurumis são feitos no ponto baixo mesmo, ponto baixo simples. E alguns são feitos na derivação do ponto baixo. Para efeito aqui de hoje, dessa conversa, eu vou focar no ponto baixo. Porque depois que você entende como contar carreira, como contar ponto no ponto baixo, aí tanto faz o ponto que você está usando, você vai se sair bem, tá bom? E por que esse tema é tão importante? Bom, eu imagino que se você está aqui comigo querendo criar amigurumis, imagina como seria você criar um amigurumi e não saber contar direito as carreiras que você criou, os pontos que você está trabalhando. Como é que você vai ter certeza se aquele amigurumi que você idealizou está saindo certinho, exatamente como você queria, com os pontos que você queria, se você não sabe conferir isso, não é mesmo? E a outra coisa, quando você tem essa segurança, você consegue criar o seu amigurumi, sabendo exatamente os pontos que você está usando, quantas carreiras você está fazendo e transcrever isso para uma receita. E o que acontece? A pessoa que pegar essa receita, ela vai conseguir reproduzir aquele amigurumi, mesmo que ela não tenha passado 24 horas por dia do seu lado vendo você criar aquele amigurumi. Faz sentido isso, não faz? Então, outra coisa, um detalhe importante para você. Se você quer comercializar a sua receita, o fato de você saber contar pontos e carreiras e deixar isso exato na sua receita, agrega um grande valor a ela. E isso faz com que quem compra a sua receita acaba se fidelizando e sabendo que sempre vai poder comprar, porque é confiável. Tá vendo? Cada coisa que a gente vê, né? Pois é. Bom, mas então vamos lá. Vamos falar logo sobre esse assunto de contar pontos e carreiras e parar de enrolar. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Boa noite, boa noite. Nossa, tem assim, gente, eu não vou chamar todo mundo, falar todo mundo. Vejamos aqui quem falou boa noite, se eu conseguir enxergar o nome. Desculpa aí, além da Thalita que está aqui. A Thalita é minha filha, vocês vão ver o nome dela por aí, ela é minha filha e meu suporte. Então, às vezes, vocês vão fazer perguntas e uma tal de Thalita vai responder, é a minha filha, tá bom? Então, vamos lá. Dina, boa noite. Nadir e seus crochês, boa noite a todos. Boa noite, Nadir. Eita, se eu não fizer bagunça aqui no Instagram, a gente consegue até continuar. Graça, boa noite. Quem mais está por aqui? Ai, gente, vocês não têm noção como eu sou atrapalhada. Cris, boa noite. Marlene, boa noite. Ah, quem mais está aqui? Na linha e na agulha. Olha que nome interessante. Boa noite. Boa noite, gente. Morearte. Boa noite. Tami, boa noite. Eliane, boa noite. Nadir, boa noite. Assim vamos. Todas são muito bem-vindas. Falei um montão de boa noite. Continuem aqui. Vamos lá começar logo esse assunto, porque tem bastante coisa. E depois eu fico falando aqui que nem uma matraca e vocês vão cansar de mim e vão embora. Então tá, vamos começar. Por que muitas artesãs têm essa dificuldade de contar pontos e carreiras? E por que eu não tinha notado isso antes? Eu acho assim que eu não sofri muito, porque como eu falo de vez em quando, e pode ser que você tenha me ouvido, pode até ser que não, né? Eu aprendi a fazer crochê quando eu era criancinha, bem criancinha, 5 aninhos. E lá eu fiz durante muito tempo crochê, faço até hoje, né? Muito tempo crochê. E no crochê a gente tem aquela coisa, primeiro a gente trabalha mais com pontos altos, né? E as carreiras, elas são definidas. Você começa uma carreira, termina aquela carreira, começa outra carreira, termina e assim vai. Seja em carreira linear ou em carreira circular. É sempre você começa, termina e começa outra. Então, assim, apesar disso,
né? Sempre está trabalhando com o crochê e já está acostumada a contar carreiras assim. Quando eu fui para amigurumi, carreiras e pontos, tá? Quando eu fui para o amigurumi, eu senti uma certa dificuldade. Por quê? Porque as carreiras elas são normalmente em espiral. E os pontos são em ponto baixo, que já são pequenininhos. Então, quando é em espiral, é muito fácil de você se perder, né? De você não saber em que carreira está. E o ponto baixo, ele é pequenininho, é muito fácil também de você se perder. E no amigurumi, a gente trabalha assim, com uma certa quantidade de pontos, que não é tão grande assim, porque as peças são pequenas, e se você erra na contagem, você acaba deformando a peça. Se você passa despercebido por um aumento, você pode deformar uma peça. E aí, com o passar do tempo, né, passou bastante tempo, eu comecei a fazer amigurumi, eu senti essa dificuldade, mas me adaptei e só fui perceber a dificuldade que as pessoas realmente têm, as artesãs, quando, há um tempo atrás, eu e a Thalita, a gente fez uma série de lives que era Trocando de Agulhas, o nome da live. E o que acontecia ali? Nesse Trocando de Agulhas, eu ensinava a minha filha a fazer amigurumis. E ela não faz nada de crochê. E foi ali, vendo a dificuldade que ela tinha, inclusive para descobrir como é que fazia o ponto baixo, né? Como é que você sabe quando terminou o ponto baixo, é que eu fui me ligar da dificuldade que essas artesãs têm para contar pontos e mais ainda para contar carreiras. Então, como nós temos dois assuntos bem densos aqui, que é pontos e carreiras, eu vou começar pelos pontos, tá bom? Então, vamos começar. Então, você que está aí, ó, querendo criar os seus amigurumis autorais, sem depender de receita, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Como é que você conta os pontos no amigurumi? Bom, então, como eu falei, no amigurumi a gente sempre está trabalhando com pontos baixos ou as variações do ponto baixo. Aqui eu vou falar do ponto baixo. E o que é o ponto baixo? O ponto baixo é um dos pontos mais simples que a gente tem no crochê. Até eu trouxe aqui um pedaço, né, um início de amigurumi. Eu vou tentar fazer aqui para vocês conseguirem visualizar. O que é o ponto baixo? O ponto baixo é bem simples mesmo. Que você simplesmente vai passar a agulha aqui, né, num pontinho, no buraquinho aqui, puxar uma laçada, tá vendo que você fica com duas laçadas na agulha, tá certo? Aqui você tá fazendo ponto baixo. Você tem duas laçadinhas aqui na agulha. Você pega lá uma laçada e tira. Quando você faz isso, quando você tira essas duas laçadas que estão na agulha, você finaliza o ponto baixo. E essa finalização, ela serve para o ponto baixo, para o ponto alto, para qualquer ponto. Você tem lá uma série de laçadas, tirou as duas últimas, finalizou o ponto. No ponto alto funciona, no ponto altíssimo funciona, no ponto baixo também funciona. Você está com duas laçadas na agulha, tirou as duas, terminou o ponto. Anotou isso? Se não anotou, anota, nem que seja mentalmente. E aí, o que acontece? Os amigurumis, sim, a contagem dos pontos. Tá, deixa eu voltar aqui, só para a gente não... Os amigurumis, eles têm aumentos e têm diminuições. Como eu já falei em outro encontro, não existe nenhum amigurumi, pode ter certeza disso, no mundo que não tem aumentos e diminuições. Por quê? Porque quando você começa, você faz lá o círculo mágico, coloca lá 6 pontinhos, já na segunda carreira você tem que começar a fazer aumentos, senão você não sai daquilo.
Então, todo amigurumi tem aumentos e depois tem diminuições para poder fechar esse amigurumi. Então, quando a gente vê numa receita, por exemplo, tá lá, fazer 6 pontos baixos mais um aumento, tá? O que significa isso? Que naquele pontinho aonde você ia fazer, você tá aqui com os seus pontos baixos, tá? Aí você vem aqui, faz um ponto baixo, outro ponto baixo, aí no próximo tem um aumento. O que é isso? Nesse ponto, ao invés de você fazer um ponto baixo, você vai fazer 2 pontos baixos. Isso é o aumento. Isso é a definição do aumento. Então, aonde você tinha um ponto, virou 2 pontos, tá certo? Tem aumento que é diferenciado, que ao invés de 2 pontos, você vai fazer 3 ou mais. Mas isso aparece escrito nas receitas e isso, se você colocar na sua criação, você tem que escrever. Porque normalmente, quando vem escrito aumento, são 2 pontos. Se você quer aumentar 3 pontos, você tem que escrever que ali naquele lugar você vai fazer 3 pontos no mesmo lugar, tá certo? Aqui eu estou falando de conceitos. Falamos o que é o ponto baixo, como que você finaliza um ponto baixo, que é quando você tem 2 laçadinhas na agulha, pega lá uma laçada, tira essas 2, finalizou um ponto, conta um ponto. O aumento é quando você faz 2 pontos em cima de um ponto, 2 ou mais, dependendo do efeito que você quer dar. A diminuição é a mesma coisa. A diminuição, você tem ali os seus pontos baixos, é a mesma coisa, só que é o contrário, tá? Você tem aqui os seus pontos baixos, aí você faz aqui um ponto e tem uma diminuição. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 2 pontos e tirar junto. Então, onde eram 2 pontos, vai ficar 1 ponto. Isso é a diminuição normal, tá? Porque pode também, assim como no aumento, você também pode ter diminuição de mais de 2 pontos. Nesse caso, tem que estar escrito na receita. Se você está desenvolvendo a receita, se você está criando o seu amigurumi, você tem que escrever ali. Nesse lugar eu vou fazer uma diminuição que não é de 2 pontos, é de 3 pontos. Mas normalmente, quando vem escrito diminuição, são 2 pontos que vira 1. Muito bem. Então, vamos lá. Agora o lado prático da coisa. Como é que a gente conta os pontos? Como eu falei, você está lá com as suas 2 laçadinhas, tirou um ponto. Aí, então, a gente vai olhar o ponto baixo. Aqui, olha, é o começo de amigurumi, tá bom? Eu fiz num... Isso daqui é uma linha da Círculo bem grossa, barroco, não é o barroco. Uma linha natural da Círculo bem grossa que é para ficar visível. Então, aqui, olha, cada pontinho desse é um ponto baixo. Mas você vai ver que quando tem aumento, quando tem diminuição, a coisa fica meio difícil da gente contar. Então, vamos analisar esse ponto baixo. Como que ele é? Se a gente olhar ele assim, olha, de cima, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo correntinhas, tá vendo? Essas correntinhas aqui, cada correntinha dessa é um ponto baixo. Então, se você não consegue contar aqui, às vezes a linha que você está usando é muito fina, ou é muito escura, ou um motivo qualquer e você não consegue contar o ponto aqui na peça, um jeito bem legal de você contar os pontos é contar por aqui, ó, contando correntinhas. Cada correntinha é um ponto baixo. Isso aqui é um trabalho circular, né? Então, você vai contar aqui as correntinhas em círculo, mas se você tiver um trabalho em linha reta de vai e vem, como esse aqui, é a mesma coisa. Olha ali em cima, tá vendo? Aqui em cima, quer dizer, mostrar assim que fica mais fácil de enxergar. Aqui em cima também você tem correntinhas. Vou mostrar aqui com a agulha.
Olha, aqui em cima também você tem correntinhas. Cada correntinha representa um ponto baixo. Então, esse é um jeito simples de você contar pontos, tanto na forma circular, como nessa forma de vai e vem, tá? Aí, assim, o que acontece nos aumentos? Quando tem o aumento, como é que eu conto quando tem um aumento? Porque eu sei que isso, às vezes, dá confusão na hora de contar, então eu vou fazer aqui, tentar mostrar aqui para vocês como é que isso funciona. Deixa eu só abrir essas canetas, deixar elas aqui. Tá. Então, vamos lá. Estamos fazendo o nosso amigurumi. Então, eu vou fazer aqui um exemplo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Tá visível? Eu tenho 6 pontos baixos numa carreira qualquer. Na carreira seguinte, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazer assim, olha. Um ponto baixo aqui em cima desse primeiro. E aqui eu vou fazer em vermelho, assim, que é para mostrar o aumento. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos em cima desse ponto, tá? Aí venho, faço mais um ponto baixo. Aí venho aqui do lado, no próximo ponto, mais um aumento. Deixa eu ver se está ficando visível. Mais um ponto baixo, mais um aumento. Tá certo? Então, eu fiz uma carreira de um ponto baixo e um aumento, intercalado, tá? Então, aqui na minha primeira carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E eu tenho 6 pontos. Ai, vocês estão vendo ao contrário, certo? Vamos arrumar isso, então? Eu sempre esqueço, né, que a gente vê ao contrário aí. Deixa eu colocar assim, peraí, 6 é assim? Então, esse daqui é igual. Assim, tá certo? Então, aqui na primeira carreira eu tenho 6 pontos baixos. Como que eu vou contar os pontos quando tem aumento? Olha só, eu tenho aqui 1, aí aqui eu tenho 1, 2, que é o aumento, mais 1, 1, 2, que é outro aumento, 1, 1, 2, que é outro aumento. Vamos contar quanto tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas aqui está muito fácil de contar, né? Está desenhadinho. Vamos lá, 9, então 9, isso, 9. Então, aqui em cima eu tenho 9 pontos baixos. Aqui está muito fácil, está desenhado. Mas como que você conta quando está escrito ali, né? Quando tá, você faz um ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, termina a carreira. Tá? Como que você calcula isso? Cada aumento representa 2 pontos. Então, se tem um ponto baixo, um aumento, você fez 3 pontos. Então, escreve isso. Cada aumento representa 2 pontos. Na hora de contar os pontos que tem na carreira, você vai contar um ponto baixo, um aumento, mais 2 pontos, mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3, mais um, 4, mais um aumento, mais 2 pontos, 6, mais um ponto baixo, 7, mais um aumento, que representa 2 pontos, 8, 9. Então, é sempre assim. Sempre que tiver aumento, aumento representa 2 pontos baixos. A não ser, claro, toda regra tem exceção, menos essa regra. A não ser que na sua receita você coloque aumento de mais de 2 pontos baixos. Mas vamos ficar aqui no básico, tá? Então, cada aumento representa 2 pontos. Na hora de contar, é isso que você tem que contar. Um ponto baixo, um ponto. Um aumento, 2 pontos. E aí você vai somando tudo o que você fez na carreira, lá no final, X pontos. É isso. Simples, não é? Não é tão complicado assim.
Aí você fala, mas aqui tá fácil, uma carreira é um ponto, um aumento, um aumento. Se tiver 5 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, a mesma coisa, mesma coisa. Faz assim, conta todos os pontos que não tem aumento e depois você pega quantas vezes você vê aumento, multiplica por 2. É isso, é muito simples. Vamos ver como é que funciona a diminuição? Mesma coisa, tá? Eu vou desenhar aqui, olha, eu tô aqui com a minha carreirinha, tô lá de novo, né, com a minha carreirinha 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Então, aqui é a minha primeira carreira, eu estou com 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Se der, né? Então, vamos lá. Comecei a carreira, um ponto baixo, eu vou fazer uma diminuição. Então, o que é a diminuição? Eu vou juntar 2 pontos e vai ficar 1. Isso? Aí, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. O que aconteceu? Vamos contar o que ficou aqui? Eu vou ter aqui um ponto, aqui um ponto, aqui um ponto, aqui mais um e aqui mais um. Então, o total dessa carreira, 4 é assim. 4 pontos baixos. Assim como no aumento, aonde está escrito aumento significa que são 2 pontos, na diminuição, aonde está escrito diminuição é 1 ponto. Não importa se é uma diminuição de 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, ela sempre resulta em 1 ponto. A diminuição sempre vale 1 ponto. O aumento pode valer mais de 2, mas a diminuição, 1 ponto. Então, quando você está criando e quer totalizar o número de pontos da sua carreira, você vai contar lá quantos pontos baixos você tem normais, sem nada de estranho, e quantas vezes você indicou diminuição. Ah, indiquei 3 diminuições? Então, são mais 3 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos baixos, mais 3, 5. No caso aqui, 2 pontos baixos, mais 2 diminuições, 4 pontos. Gente, vou pedir desculpa para vocês. Não sei se vocês estão ouvindo uma sirene meio maluca por aí. Acho que está aqui por perto de casa, tá bom? Então, esse barulho é aqui mesmo, é uma sirene. Acho que é de bombeiro, sei lá. Enfim. Então, falamos do aumento, falamos da diminuição. Cada aumento representa 2 pontos. Cada diminuição representa 1 ponto, não importa quantos pontos estão dentro dessa diminuição. Ela vai acabar sempre sendo 1 ponto, tá? Boa noite para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas. O que a gente está falando aqui hoje? Sobre contagem de pontos e carreiras, tá joia? Bom, falei de pontos... Tá vendo? Eu falo que eu esqueço. Tem uma coisa que é importante a gente lembrar. Quando é em espiral, que é esse tipo de trabalho aqui, você conta as correntinhas. Lembra que eu falei? Você conta o número, aqui, né? O número de pontos pelo número de correntinhas, certo? Quando o trabalho é em carreira linear, que é carreira vai e vem, o que acontece? Você vai contar também pelo número de correntinhas que estão aqui. A Neiva está perguntando se dá para repetir. Neiva, não se preocupe, essa live ela fica gravada e daqui uns dias a gente põe ela no ar de novo, tá bom? Então não precisa se preocupar. Vamos agora daqui para frente e aí depois você pega e assiste o começo, que de agora em diante você não vai ter perdido muita coisa.
Então, como eu ia dizendo, em carreiras lineares, olha só, você também vai contar os pontinhos pelas correntinhas. Só que você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, na carreira linear, para a gente começar uma carreira, a gente faz um pontinho aqui, uma correntinha de subida. Então, essa primeira correntinha, que na verdade ela não está aparecendo aqui em cima, tá? Ela aparece aqui do lado. Essa primeira correntinha, ela não é um ponto. A gente não conta ela como ponto. Os pontos a gente conta nas correntinhas que estão aqui em cima, tá certo? Isso é uma coisa que eu tinha notado aqui e tinha deixado passar. Bom, é isso mesmo. Então, por que é importante você ter o controle desses pontos? Como eu falei, amigurumis, não são peças grandes, você não trabalha com um monte de pontos. E assim, cada pontinho ele tem o seu significado no amigurumi. Um pontinho a menos pode deformar uma peça, uma diminuição ou um aumento a menos pode deformar uma peça. Então, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre contagem de carreiras, tá bom? Como é que a gente conta carreiras nos amigurumis? Bom, se contagem de pontos já é meio complicado, porque assim, você tem que treinar o olhar, tá? Quanto mais amigurumis você vai fazendo, mais você vai se acostumando a contar esses pontos. Tem uma dificuldade extra na contagem de pontos, que é quando a gente trabalha com aqueles fios muito peludinhos. Para quem já faz amigurumi ou para quem quer criar, aliás, para quem cria amigurumis, que é o nosso caso, criadoras, mesmo que você queira fazer um amigurumi numa linha toda peluda, quando você estiver criando, procura criar numa linha básica, uma linha assim, que não tem pelo nenhum. Porque daí fica mais fácil de você visualizar os pontos, contar os pontos, controlar os pontos, tá? Essas linhas que são muito peludas, a gente usa para fazer o amigurumi final, né? Quando você está criando, é bom você criar numa linha que não tem tanto pelo. Bom, então vamos lá. Falamos sobre a contagem dos pontos, agora nós vamos falar sobre a contagem de carreiras. E a contagem de carreiras no amigurumi, ela pode até ficar bem confusa às vezes, justamente porque a gente trabalha em espiral, não é mesmo? Então é muito fácil você... Jonas, depende muito do amigurumi, pode ter muito... sim, pode ter muitos pontos, sim. Mas sabe o que acontece? Pode ter muitos pontos, mas todos os pontos, eles têm o seu valor ali no amigurumi, sabe? Se você perde a contagem dos aumentos, perde a mão nas diminuições, você acaba tendo alguma coisa de deformação ali que depois você tem que fazer um ajuste. Então, no amigurumi, a cada carreira é sempre bom você ter o controle dos pontos que você está fazendo, certo? Então, vamos lá. Como eu estava falando, contagem de carreiras no amigurumi. Quando são pecinhas assim circulares, quer dizer, nos dois dá para fazer, mas é que nos trabalhos lineares eu vou ensinar um outro jeitinho de contar. Quando são assim circulares, o que eu conto aqui? Eu conto o número de cordões. Você está vendo que aqui, vamos chegar bem pertinho, ele vai formando uns cordõezinhos aqui. Então, cada cordão desse é uma carreira, tá? Então, eu estou perdida aqui. Eu fui fazendo o Jonas, por exemplo, tá lá com 96 pontos, tá lá, sei lá, na carreira número 45 e se perdeu. Como que faz para contar essas carreiras? É só você contar esses cordõezinhos aqui. O que é o complicante do trabalho circular? É que no começo aqui é bem fácil da gente descobrir onde começa e onde termina a carreira, não é mesmo? Mas se você não estiver usando um marcador, vai chegar uma hora que você não vai conseguir enxergar
Quer dizer, não é que não vai conseguir, você vai ter trabalho para descobrir onde é que está começando e onde termina a carreira. Então, esse é o complicante do negócio. Mas a contagem é a mesma, é o número de cordõezinhos. E se por acaso, na sua peça de amigurumi, você tem alguma parte que você está trabalhando em carreiras de vai e vem, que pode acontecer. Você está desenvolvendo, deixa eu mostrar aqui nesse meu amigurumi sem graça aqui. Você está desenvolvendo aqui, você está fazendo circular, circular, daí de repente você quer trabalhar só essa parte aqui em carreira vai e vem. Como é que você conta as carreiras? As carreiras, quando é trabalhado em vai e vem, né, linear assim, como é que você conta? Bom, tem duas maneiras, claro. Uma é você contar mesmo as carreirinhas, aqui ó, 1, 2, 3, né, e vai contando. Outra maneira, quer dizer, 2 não, 3, né? Outra maneira é você identificar os cordões. Também é um jeito de contar. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de contar assim, porque eu tenho astigmatismo e daí esses cordões eles ficam brincando comigo, eu nunca sei onde é que eu tô. Então, tem uma terceira maneira, que é como eu faço, que eu gosto bastante de contar, que é o seguinte, lembra que eu falei que aqui no cantinho a gente sempre faz uma correntinha de subida. Termina a carreira, correntinha, volta, não é isso mesmo? Então, você começa a identificar aqui na beirada esses embolinhos aqui, ó. Tá vendo que fica uma bolinha aqui, um emboladinho? Isso aqui é a correntinha de subida, tá? Então, se você contar o número de embolos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desse representa 2 carreiras. Então, se tem 5, aqui tem 10 carreiras. Vamos conferir isso aqui? Então, vamos lá, ó. Eu vou contar aqui, porque se eu for contar lá, eu não vou enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Exatamente 10 carreiras. Então, quais são as maneiras de contar? Uma é você reconhecendo as carreiras, mas que pode ser confuso, especialmente se você estiver trabalhando com linha fina, com linha escura, fica mais confuso com linha peluda, né? A outra maneira é você contar os cordõezinhos. Se você está trabalhando com uma linha mais fina, fica até mais fácil de você descobrir esses cordõezinhos. Tá vendo que eles ficam bem visíveis aqui? Mas se você está com uma linha grossa, como essa aqui, não é muito fácil. Então, o melhor é você descobrir aqui os embolinhos, que eu falo, que são aquelas correntinhas de subida, e aí cada um desse representa 2 carreiras. Olha só, tá vendo? Então, aqui a gente viu 3 maneiras de contar em carreiras vai e vem, e na carreira circular não precisa tanta coisa assim, né? Sempre a gente vai conseguir identificar esses cordõezinhos aqui. Cada cordãozinho é uma carreira. Agora aqui vem aquilo que eu tinha falado, que na carreira circular é muito fácil a gente perder o início da carreira. Especialmente se você estiver trabalhando com o ponto baixo. Ponto baixo anda, já falei outro dia, vou repetir de novo. O ponto baixo anda, ele não vai sempre em linha reta. Aqui ele está indo em linha reta porque tem os aumentos, mas quando você começa a trabalhar assim, uma parte assim, você vai ver que o ponto baixo ele não fica exatamente um em cima do outro, ele costuma caminhar na diagonal. E isso acontece por quê? Porque o ponto baixo, ele é assim, olha. Quando a gente olha ele de frente, ele é uma coisa assim. Ele é um negócio assim. Então, ele tem o ponto e tem a correntinha aqui em cima. Aqui do lado vem outro ponto baixo. Tá? Ele é um negócio assim. Quando você vem na carreira seguinte, aonde é que você vai pegar a laçada? Você não vai pegar aqui no centro dele, você vai pegar aqui na correntinha.
Então, ele vai fazendo isso. Então, o ponto que está em cima desse aqui é esse aqui, que já está para o lado. E assim, ele vai caminhando. Ah, não tem jeito de arrumar isso? Sempre vai ser assim? Não, se você mudar o ponto, tem como arrumar. Tem um ponto centrado que trabalha exatamente no meio do ponto baixo, né? Ele vai formando Vzinhos, um em cima do outro, e aí ele não anda. Mas aqui, como eu disse lá no começo, a gente está falando do ponto baixo, e o ponto baixo ele caminha. Sendo assim, fica bem difícil de você saber, por exemplo, numa peça dessa aqui, quando você está lá pelo meio, aonde começa a carreira, não é mesmo? E aí, como é que você faz para marcar esse início de carreira? Então, vamos lá. Tem várias maneiras de você marcar o início. A mais comum, a mais fácil, a mais simples, a mais gostosa de usar é usar realmente marcadores de carreira, que são essas coisinhas assim. Aqui eu trouxe de dois tipos, né? Esse de plástico, que parece um alfinete de segurança, e esse aqui que parece uma vírgulazinha, né? Esses são os marcadores comerciais que a gente compra por aí, para poder marcar o início de cada carreira. Então, como é que você faz? Você simplesmente vem aqui e passa ele no primeiro ponto da carreira e vai fazendo os seus pontinhos. Chegou aqui, você vai enfiar a agulha para pegar o ponto. Você enfia a agulha onde está o marcador, significa que você terminou a carreira. É assim que funciona. Para quem cria, isso aqui é fundamental, você ter o controle do início de cada carreira. Na linha e na agulha, perguntou assim, será que tem como fazer amigurumi com ponto centrado? Tem sim, tem como fazer, só que eu já vou te dizer que o amigurumi com ponto centrado, para fazer ele é meio chatinho, para criar ele é chatinho dobrado. Por quê? O ponto baixo, ele é o ponto ideal para criar amigurumi. Ele tem assim uma capacidade especial, é o ponto padrão. Mas eu não vou contar aqui por quê, tá? Eu vou contar isso lá no evento, então não perca, isso é bem interessante de saber. O ponto baixo é o ponto ideal para a gente criar amigurumis. O ponto centrado, ele é muito bom também, especialmente se você vai fazer um amigurumi que tem algum desenho nele. Porque daí você consegue trabalhar naquela técnica de fio conduzido, por exemplo, e o desenho vai sair perfeito, de alto a baixo, ele não vai sair de lado, tá? Mas o ponto centrado, ele tem um probleminha, que ele entra um no outro, então ele se achata um pouquinho. A trama fica mais grossa e ele se achata um pouquinho. Esse é o problema dele. E se você faz com uma linha muito fina, fica difícil até de a agulha entrar no meio dele, né? Elizolda. Aconteceu comigo, estava quase terminando, o marcador caiu, ficou perdida, sou iniciante, desmanchei tudo. Ai, que dó! Então, falando nisso, Elizolda, marcadores. Eu falei que tem dois tipos, né? Um que parece um alfinete de segurança e outro que parece uma vírgulazinha assim. Comigo também já aconteceu isso do marcador cair. Então eu gosto bastante desse aqui porque é um cadeado, né? Você passa ali e tranca ele e ele não sai. Esse aqui, ele é muito bom também, só que dependendo do jeito que você faz, você acaba soltando ele. Mas e aí? Se você está num lugar que não tem uma loja, ou que tem só uma loja, essa loja não tem o tal do marcador de plástico, o que você vai fazer da vida? Gente, tem inúmeras maneiras de marcar. Você pode usar um clipe, você pode usar um grampo de cabelo, você pode usar um brinco, até eu trouxe um aqui, ó. Você pode usar um brinco, mesma coisa. Se for desse tipo aqui, ó, brinco que tem que não tem o pino, né? Que tem isso aqui, coloca lá no seu ponto, tá lá, tá marcado o seu início.
Ah, mas eu tenho um brinco que é desse outro tipo aqui, ou que tem, bom, que é desse tipo aqui. Tá lá também, tá marcado, olha lá, ó. Agora eu tenho um brinco que não é nem de um jeito nem do outro, é aquele com tarraxa. Esse você tem que tomar cuidado, porque pode ser que a tarraxa passe pelo furo. Então, se você for colocar um brinco com tarraxa, tenha o cuidado de passar ele no meio das linhas aqui e não no meio do ponto, que pode ser que ele pule fora, tá bom? Mais maneiras de marcar, vamos lá. Então, como eu falei, clipe esse de papel, grampo de cabelo, tem gente que usa brinco, alguém me falou, deixa eu ver, acho que eu até marquei. Fio de outra cor, tá. Clipe, grampo de cabelo, próprio fio do amigurumi, também é uma dica, você usar o próprio fio do amigurumi. O que que é isso? Então, eu estou aqui, deixa eu pegar aqui. Eu estou aqui, vou tirar, senão eu já conto para todo mundo. Eu estou aqui fazendo o meu amigurumi, meu início de amigurumi, e não tenho marcador. O que que eu faço? Aqui é meu primeiro ponto da carreira. O que que eu faço? Eu pego esse fio aqui, anel mágico, lembra? Faço anel mágico, fecho o anel mágico, esse fio é o que está sobrando. E passo ele aqui no ponto, no primeiro ponto da carreira. Tá ele aqui. Vou fazendo a carreira, quando eu chegar aqui, fizer o próximo ponto, eu passo ele para cima. E assim eu vou marcando sempre o primeiro ponto de cada carreira. O que que tem de, não é de ruim, mas o que que pode acontecer? Esse fio ser curto e você vai fazer um amigurumi mais ou menos grande e aí não tem mais como continuar. Quando acontece isso, você vai ter que achar uma outra saída. Uma saída é usar um fio de outra cor, né? Então, ao invés de usar aquele fio do meio ali, o fio do anel mágico, você pega um fio de outra cor e a mesma coisa. Chega no final, passa esse fio, marca, né, o início da próxima carreira e aí vai. Então depende do gosto, né? Cada pessoa gosta de usar uma coisa. Às vezes você não consegue comprar esses marcadores. Eu já morei numa cidade que tinha muita coisa que não encontrava lá, né? Então aí usava alternativas. Às vezes usava grampo de cabelo, fio de outra cor é bem bom, desde que você não tenha um gato em casa, porque aqui em casa tem 2 gatos que às vezes resolve brincar com isso daqui e lá se vai meu fio embora. Mas enfim. Vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão falando. Um pedaço de fio de outra cor. Eu gosto de fio de linha como marcador. Foi esse de segurança. Oh, meu Deus! É triste. A Elisolda tinha falado, né, que caiu e era esse de segurança. No meu caso, o que aconteceu era um de segurança, ele quebrou, né? Então é bem ruim quando acontece isso. Tem um jeito da gente descobrir aonde é o começo da carreira, mas para isso você tem que treinar o seu olhar, tá bom? Que é assim, você está fazendo, cai o marcador. Como que você descobre? Você começa aqui pelo meio, ó. Bem pelo meinho você vai descobrir aonde começa a carreira. Não é muito fácil de enxergar não, mas a gente consegue ver que você está fazendo aqui, aí chega num ponto que dá uma embolada, parece que um ponto sobe em cima do outro, é onde começa a outra carreira, entendeu? E aí você vai seguindo, lembra que eu falei que o ponto anda, né? Você vai seguindo o ponto. No caso é esse aqui, olha. Ver do contrário é complicado, viu? É esse aqui, ó. Você vai seguindo o ponto, chega lá em cima, esse é o começo da carreira. Mas isso você tem que ir treinando o olhar. Com o tempo você consegue identificar isso bem mais fácil, tá? Então não perca as esperanças, não fuja, continua fazendo, continua criando, principalmente quem cria aprende assim numa beleza, porque você passa por todos esses processos e aí você vai ver que isso vai ficando cada vez mais fácil, tá? Alguém falou aqui...
A Leila, eu acho que o próprio fio fica marcado, uso sempre um fio mais fino. Pois é, fica marcado mesmo. Eu gosto de usar fio de outra cor também, mas aí o que eu vou fazendo? Cada vez eu tiro ele e coloco de novo, não deixo na trama. O fio, mesmo quando eu uso o fio aqui do meio, também eu tiro e coloco de novo, porque senão fica aquela faixa de alto a baixo, né? Bom, eu falei como marcar o início da carreira e como contar carreira. Então, tem milhões de jeitos de você contar carreira. Você pode escrever, o que é um saco, né? Porque cada vez você para, põe mais um risquinho, faz uma carreira, põe outro risquinho. Pode escrever, isso dá trabalho. Você pode ter um contador de carreira, que é esse aqui. Gente, isso aqui é fantástico. Além de baratinho, ele é fantástico. Só não pode pegar água, né? Mas ele é muito bom. Isso aqui é um contador de carreira digital. Agora está bem fácil de comprar, né? Tem em tudo quanto é lugar aí para vender. E ele é bem baratinho. Mas, se você também não encontrar isso aqui, o que você pode usar? O que eu usava até bem pouco tempo atrás. Quem for lá no meu canal do YouTube e ver algum vídeo meu antigo, vai ver que eu uso. E mesmo quando eu estou gravando passo a passo, alguma coisa, eu sempre uso esse tipo de contagem de carreira, porque ele é bem visual, que são esses dadinhos. Então, o que acontece? Eu faço uma carreira e marco lá, primeira carreira. Termino outra carreira, viro o dadinho, segunda. Termino mais uma carreira, terceira. E assim eu vou virando os dadinhos. 4, 5, 6. Aí eu pego mais um dadinho. 7. E assim eu vou enfileirando os dadinhos. Mas eu só tenho 5. Então, no máximo, vou até 30. E aí, como é que faz o 31? Muito simples. Aí fica assim, ó, 31. E aí eu vou contando as carreiras. Então, se vocês virem lá algum vídeo meu mais antigo e ver um dadinho por ali, é o meu contador de carreiras. Eu usei isso muito tempo e eu gosto bastante. E dadinhos é mais fácil da gente encontrar, porque encontra em qualquer lugar para comprar. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Mais nada, eu acho. Meu Deus, esgotou. Uma funcionalidade dos marcadores de carreira, que é muito boa para quem trabalha. Quer ver? Por exemplo, vamos lá, um exemplo que fica mais fácil de entender. Eu estou fazendo aqui meu amiguru, tá? E aqui, num lugar qualquer, eu vou fazer uma carreira que tem aquela técnica BLO. BLO, vamos lá, o que significa BLO? BLO vem do inglês Back Loop Only. Como eu falei, o ponto baixo ele tem laçadinhas aqui que parece uma correntinha, tá? Então aqui em cima ele tem laçadinhas na frente e atrás. Quando você trabalha na técnica BLO, você trabalha só na laçadinha de trás. Back Loop Only, BLO, tá? Então, digamos que você está aqui no seu amigurumi feliz da vida e vai fazer um trabalhinho em BLO, mas você não vai fazer a carreira inteira, tá? Você vai fazer só um pedacinho aqui. E aí, uma grande coisa que eu uso para marcar exatamente onde começa e onde termina os tais BLO são justamente os marcadores. Lembra que eu falei que a gente trabalha só na laçada de trás? Ou, se for o FLO, que é Front Loop Only, trabalha só na laçada da frente? Então, sempre sobra uma laçada. Ou sobra de trás, ou sobra da frente. E aí, você coloca um marcador aonde começa. Desculpa aí, seu menino, eu vou enfiar um marcador aqui em você. Você marca aonde começa e aonde termina. E seja lá qual for o trabalho que você está pretendendo desenvolver aqui, você já sabe que nesse espaço você tem os pontos em BLO. Então, marcadores também são bons para marcar, como vou dizer, setores, espaços no trabalho. Tipo assim, aqui, vamos ver, um exemplo.
Nesse lugar aqui, eu vou levantar pontos para fazer uma sainha, mas eu vou levantar ponto daqui até aqui. Então, eu coloco um marcador aqui e outro aqui. Tá certo? Então, marcadores são úteis para um monte de coisa, inclusive marcar início de carreira e marcar alguns pontos aí pelo meio da carreira. Certo, agora sim, agora eu falei tudo. Agora eu falei tudo. Vamos fazer um resumão? Vamos. Então, resumo. Como contar pontos e como contar carreiras. Trechos, muito bem, Thalita. Se você quer definir trechos aqui para fazer, em especial, você coloca o marcador aqui no início e no final do trecho. Muito obrigada, minha filha. Então, vamos lá, vamos fazer um resumão aqui. Sobre o que eu falei hoje? Como contar pontos, como contar carreiras. Como contar pontos? Qual a maneira mais simples? Se você ainda não está com seu olhar treinado para contar pontos. Então, você vem aqui na sua peça, se for uma peça circular, oval, o que for, tá? Que não seja linear. Uma peça assim, em espiral. Você olha aqui em cima e localiza aqui as correntinhas. Eu vou pegar esse outro que está mais visível, tá? Aqui em cima do ponto baixo e localiza as correntinhas. Cada correntinha é um ponto baixo. Primeira coisa. Segunda coisa, como é que você conta pontos quando tem aumento e quando tem diminuição? Como é o seu nome, o meu nome? Eu sou a Teca. Eu sou a Teca da Imaginalinhando. Então, meu nome é Maria Tereza, mas todo mundo me conhece por Teca, tá bom? Então, aqui você conta as correntinhas, certo? Cada correntinha é um ponto baixo. Como você conta quando tem aumentos ou diminuições? Cada aumento, se for um aumento normal, cada aumento representa 2 pontos e cada diminuição representa 1 ponto. Então, você está aqui fazendo uma carreira, né? Teve aqui 3 aumentos, então você tem 6 pontos, mais os pontos normais, tá certo? Você está fazendo aqui outro trabalho, tá aqui 2 diminuições, então você ficou com 2 pontos. O aumento pode ser com mais de 3 pontos. Pode ter um aumento com 3 pontos. O normal é ser sempre de 2 pontos. Já a diminuição, não importa quantos pontos você pega para diminuir, ela resulta sempre em um só ponto. Isso é importante de lembrar. Isso é importante de lembrar porque quando você está criando, fica mais fácil de você contar os pontos. Que jeito é esse ponto BLO? Eu só conheço alto, baixo, talvez possa até fazê-lo, mas não tenho conhecimento. O ponto BLO é o ponto baixo. Vamos lá, então. O que é o ponto baixo, né? Nós temos aqui o ponto baixo, normalzinho, que a gente sempre faz. Passa lá, você está com uma laçadinha na agulha, passa lá dentro, pega uma laçada, fica com 2, pega outra laçada, tira as 2, termina o ponto baixo. Esse é o ponto baixo. Quando a gente olha o ponto baixo por cima, aqui é a parte de cima dele. Tá vendo que ele forma uma correntinha aqui? Essa correntinha, ela tem 2 alcinhas, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Quando você trabalha somente na alcinha da frente, a gente fala que trabalha em FLO. FLO é uma sigla que vem do inglês Front Loop Only, somente a laçada da frente. Então, quando você trabalha em FLO, você faz o ponto pegando somente pela alcinha da frente. Se você trabalha em BLO, BLO é outra sigla que vem do inglês Back Loop Only, somente na laçada de trás. Então, você vai trabalhar somente nessa laçadinha aqui da correntinha, a laçadinha de trás.
Então, o ponto mesmo é o ponto baixo. A diferença entre o FLO e o BLO e o ponto baixo normal é que o ponto baixo você entra aqui no meio, ó. Você pega, passa aqui nas duas laçadinhas. O FLO você vai passar somente na laçada da frente. E o BLO você vai passar somente na laçada de trás. É isso. Então, falamos sobre contagem de pontos e falamos também sobre a contagem de carreiras. A contagem de carreiras, se for numa peça em espiral, você conta os cordõezinhos. Se for numa peça vai e vem, né, numa peça reta, vai e vem, você pode ou contar a própria carreira, se você tiver com a sua visão boa e também aguçada. Eu, como tenho astigmatismo, isso aqui vira um nada para mim. Mas você pode contar a própria carreira, você pode contar os cordõezinhos que se formam aqui também, ou, como eu falei, você pode contar aqui, olha, lateralmente, onde formam esses embolos, que isso aqui é quando você termina a carreira, faz uma correntinha e volta. Aí fica esse emboladinho aqui. Cada emboladinho desse representa 2 carreiras, tá? Para contar ponto aqui, você conta também as correntinhas, somente na parte de cima. Essa aqui do lado a gente não conta como ponto. E que mais que eu falei? Falei também dos marcadores. Então, marcadores comerciais são esse tipo, cadeado, né? Alfinete de segurança, esse tipo vírgula, deve ter mais algum outro formato mais novo, né? Mas você pode também usar clipes, pode usar grampo de cabelo, brinco, enfim, tudo que você quiser. Fio da mesma cor, fio de outra cor, fio mais fino, qualquer coisa que marque o primeiro ponto, que é bem importante você ter esse primeiro ponto marcado. Para contar carreiras, você pode usar o contador de carreiras, pode marcar com lápis, caneta, pode usar os dadinhos que eu expliquei. Eu expliquei como que usa os dadinhos, enfim. A aula, ou o encontro hoje, era sobre isso. Suas aulas não pode ser no YouTube, é melhor. Acho que eu não entendi. Bom, gente, então vamos lá. Vamos... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aprendeu? Tá. Então, né, fizemos o resumão. Você aprendeu 2 formas de contar. 2 formas de contar carreiras, 2 formas de contar pontinhos. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram disso? Gostaram de saber disso? Ajudou em alguma coisa? Como que conta aumento? Como que conta diminuição? Como que conta carreira? Como que conta tudo? Oba, Tassiana! Bem-vinda! Gente, então, se vocês gostaram disso, se vocês querem começar a criar amigurumis autorais, então... Vocês estão todas convidadas, mais do que convidadas, a participar do evento Jornada do Amigurumi Sem Receita, que vai começar do dia 22 de agosto, vai do dia 22 até o dia 28 de agosto. Nesse evento nós vamos ter 3 aulas gravadas, nós vamos ter encontros aí no meio do caminho para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente aprender mais alguma coisa. Vai ter um desafio também no evento e para você participar, você tem que se inscrever. Para se inscrever, você clica no link da bio, vai aparecer uma janelinha, vai pedir um monte de informações e você vai preenchendo lá e presta bastante atenção quando colocar o seu e-mail, que é por esse e-mail que eu vou te passar informações, links, tudo que tem direito. Esqueci de falar alguma coisa? Esqueci.
O evento é 100% online, você pode assistir da onde você estiver e 100% gratuito, você não paga nada para assistir nada, tá bom? Não paga nada para assistir o evento, sim, vai assistir o evento. Que mais que eu tenho de aviso? Os meus vídeos, eles estão no meu canal do YouTube, é o canal Imaginalinhando, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Lá tem os vídeos, tá bom? É só entrar lá, ali tem vídeo com receita, passo a passo. Tem inclusive um vídeo que a gente colocou essa semana agora, que é o início do início do início. Para quem está lá no zerinho, no maternal do amigurumi, entra lá. Lá tem desde círculo mágico, ponto baixo, tem uma série de informações que é bem interessante para quem está começando e não sabe nada de amigurumi, não sabe nada de crochê. Entra lá, que lá está bem explicadinho, filmado bem grande, na velocidade real, não está nada acelerado, que é para você pegar desde o comecinho, tá bom? Então, por favor, quem tiver interesse, procura ali na bio. A bio é ali, onde tem aquela fotinho, tem umas informações, embaixo está o link. E a Thalita está aqui passando o link para todo mundo. Clica ali no link, se inscreva e eu espero vocês dia 22 de agosto. Calma que ainda não terminou. Amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem mais um encontro de esquenta aqui. Às 10 horas da manhã, porque amanhã é sábado, final de semana, então domingo não vai ter. Mas amanhã às 10 horas, segunda às 19h30, estou eu aqui de novo, tá bom? Então eu espero vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, muito obrigada por vocês trocarem aqui comigo. Ah, sim, além de tudo, além de se inscrever, último aviso, não vai embora ainda. Além de se inscrever, além de participar da jornada, nós também temos a comunidade da jornada, que é onde as amigurumeiras se encontram para conversar, para trocar ideias, para postar coisas. Enfim, participem, entrem na comunidade, entrem no grupo de WhatsApp. Vai ter muita coisa essa semana, vale a pena, tá bom? Aguardo vocês lá. Um beijo